todos reunidos no mesmo lugar. Paz do Senhor Jesus, estamos chegando e hoje para a gente finalizar o nosso plano de leitura. E eu quero dizer, né, nesse nosso último capítulo, capítulo 28, nesse nosso último encontro referente ao livro de Atos dos Apóstolos, que meu coração se encheu de alegria por você compartilhar comigo e permanecer comigo até aqui. E eu quero te parabenizar e dizer que grandes coisas o Senhor fará, né? A recompensa, a graça é do Senhor. E eu quero ao mesmo tempo deixar aqui o meu encorajamento para você, que você não venha parar, que você venha continuar, que você venha buscar, que você permaneça buscando a presença de Deus, o conhecimento que o Senhor tem para oferecer, né? Porque o Senhor revela aos nossos corações coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, mas que o Senhor revela quando nós colocamos o nosso coração na vontade dele, né, na direção dele. Se o nosso intuito é conhecê-lo, o Senhor vai se revelar. E eu quero deixar aqui então a minha gratidão pela tua vida, a minha gratidão ao Senhor por você ter me acompanhado, ter permanecido, ter se encorajado, ter permanecido conosco até aqui. Foram 28 encontros, né? 28 estudos, e nós estamos aqui hoje então para finalizar o capítulo de número 28, o último capítulo do livro de Atos, né? Mas eu quero deixar aqui o meu muito obrigado e dizer que eu quero de todo o meu coração saber como foi para você, o que você aprendeu, se você conseguiu adquirir conhecimento. Eu quero que você me diga, né? Como foi para você esse plano, os desafios, né? Se você gostou, como foi para sua vida, o que você conseguiu adquirir, né? Através desse nosso plano, porque o plano de leitura, porque o nosso intuito é isso, né? Alcançar do Senhor a graça e buscando na palavra de Deus o conhecimento, alcançar o conhecimento através, né, do nosso coração aplicado às escrituras de Deus, à palavra do Senhor. E então eu deixo aqui de todo o meu coração, meu muito obrigado a você, que o Senhor te abençoe ricamente, que Ele te enche de virtude, te enche de graça, de ensinamento, que Ele revele coisas maiores ainda do que aquelas que nós vimos até aqui, porque a palavra se renova, e eu tenho certeza que quando você retornar, quando você buscar novamente um livro de Atos, o Senhor tem muito mais revelações para fazer a respeito daquilo que as Escrituras, né, nos fala, né? A palavra do Senhor, ela se renova. Então busque ao Senhor, não deixe de buscar, porque tudo isso que nós vimos até aqui, né, quando nós voltarmos, a mesma palavra ela vai se renovar nos nossos corações. Eu tenho certeza que coisas maiores do que a que vimos aqui, o Senhor vai revelar ao teu coração. Livro de Atos dos Apóstolos, último capítulo, capítulo de número 28, né? Nós estamos aqui agora para ver como que continuou, né? A viagem de Paulo até a Itália. Paramos no capítulo de número 27, sabendo que o navio ele encalhou, né? Ele partiu. 276 pessoas estavam a bordo desse navio, mas conforme a palavra do apóstolo revelada pelo Senhor, né? Nenhum deles se perdeu, todos eles nadaram, uns apoiados em partes do navio, outros apoiados em madeira, mas o certo é que o capítulo de número 27 se encerrou dizendo que todos os tripulantes, todas as pessoas que estavam no navio, né, chegaram com vida à ilha, né? E até o capítulo 27 nós não sabíamos ainda onde que eles tinham naufragado, qual era o lugar. Então, agora no capítulo de número 28 nós vamos saber que eles se encontram na ilha de Malta.
eles estão numa ilha, né, num povoado, onde existe um homem chamado Públio, que é a autoridade maior deste povoado. Eles agora estão ali, são recebidos pelo povo daquele lugar, chamados no versículo de número 2 de bárbaro. Eles são chamados de bárbaros por conta do dialeto deles não ser o grego. Naquela época, a língua grega, né, era uma língua considerada a língua das pessoas civilizadas, né? Então, nessa ilha, eles não falam o grego, por isso eles são chamados de bárbaros. Mas o certo é que este povo vai receber os tripulantes do navio, né? Eles vão receber eles naquele lugar e é inverno, como a gente já tinha comentado no capítulo de número 27, por conta do frio, né? Eles estão certamente molhados porque eles vêm de alto mar. Então o povo vai fazer uma fogueira para eles se aquecerem, para as pessoas se aquecerem. E agora vai acontecer algo, né, que todos nós, eu acho que um dia já vimos, já chegou ao nosso conhecimento, já vimos alguém pregar a respeito disso, que é quando Paulo está juntando gravetos para colocar nesta fogueira e uma cobra, né, fugindo do calor, do fogo, ela vai então morder a mão de Paulo, né? E todos vão ver essa cobra pendurada nas mãos de Paulo, né? E ele então ele vai colocar a sua mão próxima, vai aproximar do fogo, fazendo com que ela solte, né? Tire os seus dentes, as suas presas da mão do apóstolo. Com isso, as pessoas que observam essa situação, estão observando esse ocorrido, né? As pessoas daquele lugar olhando para isso vão dizer, olha, ele é um assassino, né? Porque é um navio cheio de presos. E o julgamento deles é o seguinte, ele é um navio, com certeza, a justiça, que era uma deusa, né? A deusa da justiça, eles querem dizer, ela não vai deixar ele viver, certamente porque ele sobreviveu ao naufrágio, agora ela vai fazer com que ele morra picado por essa cobra. E eles esperando por isso há um tempo, depois que a cobra solta a mão de Paulo, eles ficam esperando, né, a reação, o veneno penetrar na corrente sanguínea do apóstolo. E então eles ficam esperando, né, um determinado tempo, mas vendo que nada acontece, que ele não se sente mal, que nada acontece no lugar do ferimento, né, que nenhum mal, ele não se sente, né, nada muda na vida dele. Olhando isso, eles vão mudar o seu julgamento, né? Outrora eles estavam dizendo que ele era um assassino e a deusa da justiça ia matá-lo, né, por conta dele ter sobrevivido ao naufrágio. Agora, diante do que aconteceu, eles vão olhar para Paulo e comparar ele a um deus, vão dizer, olha, nada aconteceu com ele, isso é estranho, certamente, ele é um deus, né? Então, isso a gente vê registrado no versículo de número 4 e 5, né? Eles vão esperar e vendo que nada acontece, eles vão dizer que Paulo, então, é um deus. Depois desse ocorrido, né, depois deste primeiro milagre observado pelo povo daquela ilha, eles vão perto da praia se chegar, conhecer Públio, né, aquela autoridade que eu comentei, a autoridade maior da ilha. Eles vão conhecer Públio. Públio vai recebê-los, né, com muita bondade e vai convidá-los, né, para se hospedar na casa deles. E então, 3 dias ele hospeda esses homens na casa dele. E o que ocorre é que para tudo Deus tem um propósito, e nós temos que aprender a andar dessa forma, com essa visão, né? Que todas as coisas da nossa vida, não importa a situação que passamos, tudo tem um propósito, né? E o propósito de Deus nessa permanência deles na ilha, né, é alcançar alguns. Então, o que vai acontecer é que o sogro de Públio, ele está sofrendo de uma febre. Ele está doente, está com disenteria, né, e muita febre. O que acontece é que naquele tempo, o leite das cabras, ele foi contaminado por alguns micro-organismos. E essa febre, esses micro-organismos causam esta febre. Isso aqui não é uma febre comum como esta que nós conhecemos nos dias de hoje.
É uma febre que dura em torno de 4 meses, né? E isso é o tempo mais curto, porque ela podia chegar até uma ocorrência de 2 a 3 anos, eles poderiam sofrer dessa febre, né, por conta dessa contaminação. Então, Paulo vai chegar até a presença do sogro de Públio e ele está sofrendo desse mal. E o que vai acontecer é que Paulo vai impor as mãos sobre este homem, que Lucas não relata o nome, só diz que é o sogro de Públio, e então ele vai impor as mãos sobre ele. E o versículo 8 diz que Paulo entrou, orou por ele, e impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou, né? Então, o Senhor tinha milagres a realizar através dessa situação. O naufrágio não era em vão, né? A permanência, a chegada daquele povo, né? Aquele lugar, aqueles 276, aquelas 276 vidas, né? Elas sofreram um naufrágio porque existia algo que o Senhor precisava realizar na vida de alguns através do seu apóstolo, né? Do seu servo Paulo. E então esse homem vai ser curado. E diante desse milagre, outros enfermos, outros doentes vão ser levados até Paulo e também receberão a cura. Eles serão também curados pela imposição de mão, pela oração de Paulo, né? E o resultado disso, né? O resultado desses milagres, desses eventos de milagre que acontece naquele lugar com aquele povo, né? Ele vai acontecer que os homens de Deus, eles vão ser honrados, né? A Bíblia diz, dê honra a quem tem honra, eles vão ser honrados porque coisas extraordinárias, coisas celestiais, né, estão acontecendo naquele lugar. Então, aquele povo vai honrar os homens de Deus. Deus vai usar aquele povo para suprir as necessidades deles. Por quê? Porque o navio afundou, né? Todas as coisas que estavam na embarcação foram perdidas. Eles não têm alimentos, eles não têm mais nada. Mas então Lucas vai escrever que, como resultado, fomos cobertos de presentes e honras. E chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários para a viagem. Então eles vão ser supridos, né? O Senhor vai usar esta situação, né? O que Paulo faz naquele lugar, né, através do Espírito Santo, que o Espírito Santo opera através da vida de Paulo naquele lugar, vai gerar gratidão no coração daquele povo, que vai honrar aqueles homens de Deus, vai suprir eles com tudo que eles necessitam para seguir viagem, porque eles têm ainda um tempo, né, de viagem pela frente, eles precisam chegar a Roma, e então este povo vai entregar a ele tudo que eles precisam, todos os suprimentos que eles precisam para que essa viagem, né, continue. E então, 3 meses depois que o navio né, sofreu o naufrágio, 3 meses depois do ocorrido, passado então o inverno, né, 3 meses depois, nós vamos entender que findou aquele período de tempestade, findou aquele período de ventos fortes, e agora a navegação ela começa a voltar para alto mar. Então se encerra aquele período em que os barcos, os navios, eles não iam para alto mar por conta da tempestade. Então 3 meses depois, diz o versículo 11, eles embarcam em um outro navio que havia passado o inverno na ilha. Então existia um navio ali que parou na ilha, né, para que o inverno para que ele esperasse o inverno passar, para que aí ele pudesse voltar para alto mar. Então eles vão embarcar nesse navio que está ali na ilha, né? Não por um acaso, como a gente está falando aqui, em tudo Deus tem um propósito, que o Senhor abra a sua visão celestial, a tua visão espiritual, que nós não venhamos olhar diariamente apenas com a visão, né, humana das coisas, mas que nós possamos ver além, possamos ter a visão celestial, espiritual, que o Senhor abra a nossa visão para que a gente possa contemplar que as situações que acontecem ao nosso redor, embora aos nossos olhos humanos, né, elas possam parecer injustas, elas possam parecer dolorosas, mas nós possamos entender
com os olhos espirituais, que em tudo Deus tem um propósito, que nós possamos entender, né? E nós possamos nos entregar, né, a esse propósito que Deus tem para realizar através dessa situação. Então eles vão embarcar, parando em algumas cidades, né, falando com alguns irmãos, até que então, no versículo 15, né, eles vão chegar a Roma. Eles vão fazer algumas paradas, primeiro no fórum, depois uma outra parada, primeiro na Via Ápia, que é o fórum, depois em Três Vendas, é a outra parada, que cada uma dessas paradas eles vão se encontrar com alguns irmãos, né? Eles vão se encontrar com alguns cristãos, alguns homens de Deus, né? Que estão ali ansiosos, esperando, né, a chegada de Paulo. E lá na carta de Paulo aos Romanos, nós, no capítulo de número 15 e versículo de número 24, nós vamos ver Paulo expressando esse desejo, né, de se reencontrar com os romanos. Se você ler a carta de Paulo aos Romanos, né, que provavelmente Paulo escreveu quando estava na cidade de Coríntios, né, que nós já vimos aqui no livro de Atos, quando Paulo estava na cidade de Coríntios, provavelmente ele escreveu esta carta aos romanos. E lá no capítulo 15, versículo 24, ele expressa esse desejo de se encontrar novamente com os romanos. Então, por isso que o versículo de número 15 vai nos dizer que Paulo se animou e agradeceu a Deus, né, por ver os irmãos ali. Ele se alegra porque a gente já conhece, já sabe que ele manifestou esse desejo, né, essa alegria que ele teria em rever os irmãos em Roma. Então, essa alegria, né, esse desejo, ele vai se concretizar aqui no versículo de número 28 do livro de Atos, quando Paulo reencontra esses irmãos, né, e ele pode, assim, matar a saudade que ele estava sentindo dele. Então, o versículo 16 vai dizer que Paulo, então, chegando a Roma, ele vai ser levado, né? A gente já tinha visto que não há condenação que possa condenar, levá-lo, né, a uma prisão para morte ou levá-lo para julgamento e ser morto. Então, o que vai acontecer com a chegada de Paulo a Roma é que ele vai ser levado para uma prisão domiciliar. Ele vai alugar uma casa, vai permanecer numa casa, ser vigiado por uma guarda, né? Um guarda vai ficar vigiando a porta dele, mas é uma prisão domiciliar, onde ele vai poder receber amigos, onde ele vai poder receber tantos quanto quiserem entrar naquele lugar. Provavelmente, né, diante do ocorrido, do naufrágio, a carta que o governador escreveu, né, para ser enviada ao imperador, ela deve ter se perdido no naufrágio, porque o relato aqui do versículo número 21 diz que os líderes dos judeus em Roma não receberam carta alguma informando o que tinha acontecido com Paulo. Diante disso, né, 3 dias depois que Paulo chega a Roma, se instalou na sua casa, ele vai mandar chamar essas lideranças, né, e vai se apresentar, vai falar com eles, vai dizer a ele por que ele está ali, né, o que aconteceu, o porquê que ele está ali. Eles vão interrogar, vão querer falar com ele, e o versículo de número 20 vai dizer que ele diz o seguinte: e também eu quero falar com vocês também para que eu possa explicar que eu estou preso com essas correntes, porque creio na esperança de Israel. Então essas lideranças ouvem ele e dizem o seguinte: nós não recebemos carta nenhuma da Judéia, ninguém veio de lá para nos informar alguma coisa contra você. Então eles não têm nenhum tipo de atitude, eles não têm um protocolo, eles não têm nada para seguir a respeito de Paulo, porque eles não sabem nem o que aconteceu e nem o porquê que ele está naquele lugar. Então o que vai acontecer é que eles vão dizer o seguinte: a gente quer ouvir você, então queremos ouvir, queremos saber o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Versículo 22. E então eles vão marcar um dia especial para que esse encontro aconteça, né?
eles vão marcar um dia e nesse dia, então, a casa de Paulo ela vai se encher. Muitas pessoas vão, né, ouvir Paulo, ver o que ele tem a dizer, ouvir o que ele tem a dizer. O versículo 23 vai dizer que eles marcaram uma data, nesse dia muita gente foi à casa de Paulo, e o que acontece é que, versículo 23, ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus, e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus, com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Então, Paulo permanece um longo tempo ali explicando, testemunhando, e com esse versículo nós vemos o cumprimento do que Deus falou no capítulo 23, no versículo 11, quando ele disse para Paulo: coragem, coragem, Paulo, porque convém que assim como você testemunhou em Jerusalém, você testemunha a meu respeito também em Roma. Então, neste versículo, né, no 23, nós vamos ver o cumprimento do que o Senhor falou para Paulo no capítulo 23 e versículo 11, quando ele encorajou a Paulo, né, a passar por aquilo que ele estava passando, né, por aquele interrogatório que ele estava passando, para que ele entendesse que ele não ia morrer lá, não, que eles não iam açoitar ele até a morte, porque convinha que assim como ele tinha testemunhado o nome de Jesus em Jerusalém, ele fosse enviado a Roma e ali também testemunhasse do nome do Senhor. Então é isso que acontece. Paulo testemunha, fala a respeito, traz, né, a palavra do Senhor desde a lei de Moisés até os profetas, até o que aconteceu, né, até o evangelho de Jesus. E então o que vai acontecer é o que ainda acontece nos dias de hoje, né, que pessoas creem, outros não creem, uns saem crendo, outros saem, né, incrédulos. Acontece isso nos dias de hoje. Com isso, Paulo faz uma citação que está lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10, dizendo que eles ouvem e não entendem, dizendo que eles vê o que é feito, mas não compreende, né? É uma citação do livro de Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Paulo fala a respeito disso. E então, o que acontece é que eles saem daquele lugar. Versículo 29, depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. A ressurreição ainda é motivo de desacordo, né? Uns vão crer, outros não vão crer, uns creem no evangelho de Jesus, uns creem que Jesus foi enviado como Messias, morreu e ressuscitou, outros não creem, É assim que acontece, assim como é até nos dias de hoje, foi naqueles dias e hoje também, né? Pregamos, uns creem, outros não creem. Deus, né, alcança aquele que abre o seu coração. E então o versículo 30, ele vai dizer que durante 2 anos, né, os 2 próximos anos, Paulo, ele morou em Roma às próprias custas, ele alugou uma casa, né? Ele que mantinha suas despesas na sua casa, e nessa casa todos que visitavam ele recebia, proclamando, pregando o evangelho, né, corajosamente e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Então o que nós vemos aqui é que apesar de Paulo estar numa prisão domiciliar, ele consegue continuar ministrando, né, a palavra, pregando, ensinando aqueles que procuram ele. Ele está preso numa prisão domiciliar, não pode sair dali, mas as pessoas então são enviadas a ele, elas vão procurá-lo e ele vai permanecer, né, testemunhando a respeito do Senhor Jesus. O que nós entendemos, né, o que nós podemos passar além do que está aqui, do que encerramos, né, porque o capítulo 28 não nos traz, né, o final da história de Paulo, porque Lucas ele escreve esse livro entre 61 e 63 depois de Cristo, e a morte de Paulo ela ocorre uns 3 ou 5 anos depois que Lucas escreveu o livro de Atos, então por isso que ela não é relatada aqui. Mas o que acontece, né, o que os historiadores nos trouxeram como relíquia desse tempo, é que
Paulo, né, nós vamos entender isso em algumas cartas de Paulo. Nessa prisão domiciliar, nesse tempo que Paulo está preso em prisão domiciliar em Roma, ele vai escrever algumas cartas, né? Ele vai escrever cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e também, né, a Filemon, né? Na carta a Filemon, nós vemos Paulo, então, entendendo que a sua morte, ela está prestes a acontecer, quando ele fala que combateu o bom combate. É lá no livro de Filemon que ele diz, e é lá no livro de... Não, aliás, no livro de Filemon é que ele vai dizer assim, Paulo, prisioneiro, ele inicia o livro, né, dizendo Paulo, prisioneiro de Cristo, juntamente com Timóteo. Nós vamos entender que quando ele escreve essas 4 cartas e ele cita Timóteo nas cartas, a gente pode ver quando ele inicia elas, Timóteo está com ele nesta casa, né? Está ali como amigo fiel, companheiro de Paulo, ele está ali com ele em Roma. E ele inicia então a carta a Filemon dizendo o seguinte, Paulo, né? A saudação dele a Filemon é essa, Paulo, prisioneiro de Cristo, juntamente com Timóteo. Então ele vai saudar Filemon, né? Dizendo que ele está preso, né? Ele escreve nesse período que ele está em Roma. E então ele vai permanecer pregando, permanecer fazendo aquilo que o Senhor, né, ordenou que ele fizesse. E os relatos dos historiadores é que Paulo, então, depois dessa prisão, ele é liberto, ele é solto dessa prisão. E alguns historiadores, né, alguns estudiosos vão dizer que Paulo ele fez outras viagens missionárias, outras viagens para outras cidades. Por quê? Porque alguns livros, algumas cartas de Paulo, elas trazem menção a algumas cidades que Paulo estava e visitou, que elas não estão aqui relatadas no livro de Atos. Então se entende que depois desse período que Lucas escreveu o livro de Atos, Paulo visitou outras cidades na qual ele relatou nas cartas, né, nas epístolas que ele escreveu. Aí sim, lá no livro de Tito, a gente pode ver ele citando algumas cidades, né, que não estão aqui no livro de Atos. Então, os historiadores eles vão contar que Paulo ele foi livre dessa prisão domiciliar e fez ainda algumas viagens missionárias depois desse período de 2 anos. E posteriormente, né, vai ocorrer uma prisão novamente. Paulo ele vai ser perseguido, preso e agora sim julgado pelo imperador Nero. E então, né, a história da vida de Paulo vai nos trazer a conhecimento de que Nero então é quem manda matar o apóstolo decapitado, né? Paulo ele é um cidadão romano, como nós já falamos, ele é um cidadão romano e isso traz a ele alguns privilégios, né? Paulo ele não pode ser crucificado, né? Ele não pode ser morto em uma cruz por conta dele ser um cidadão romano. Atos não relata, né? Lucas não relata em Atos, mas Pedro, nós sabemos que Pedro ele morreu crucificado, que era uma morte mais indigna, mas apesar de ser morto crucificado, Pedro não se achou digno de morrer como Cristo foi morto, né, crucificado, e aí ele pede para morrer, então, crucificado de cabeça para baixo. Ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo por se achar indigno de ter uma morte igual à de Cristo. E Paulo, então, ele é julgado, condenado, né, e decapitado. Ele tem o seu pescoço cortado com uma só lança, de uma só vez. Ele vai ser decapitado cerca de 3, ou os historiadores contam, cerca de 3 ou 5 anos depois desses 2 anos que ele permaneceu em Roma, né? Mas o que nós queremos dizer e finalizar essa nossa leitura é que apesar da sua morte, né, a sua voz
ela nunca se calou, né? O que eles queriam era encerrar, né, aquela pregação, aquele testemunho, aquele evangelho, aquela manifestação, mas ela só cresceu. A voz de Paulo está aqui, né, registrada em 14 livros. Foi o discípulo, o apóstolo que mais escreveu livros no Novo Testamento. Dos 27 livros, Paulo escreveu 14 livros, é o que mais escreveu. 14 livros são de autoria de Paulo. Então, essa voz ficou registrada até os dias de hoje, né? Nós guardamos no nosso coração como ensino, né? Como uma palavra de exortação e ensinamento para a nossa vida até os dias de hoje. Que assim como Paulo deixou um legado, né? Deixou um exemplo de vida cristã, nós possamos nos dias de hoje honrar a Deus com a nossa vida, que nós possamos honrar a Deus com as nossas atitudes, deixar um legado para aqueles que estão ao nosso redor, deixar um legado para os nossos filhos, um legado de fidelidade a Deus, de verdade, de justiça, integridade. Que nós possamos olhar para dentro de nós e pedir a Deus que nos ajude a mudar os nossos erros, ser transformados pela sua graça, para que a gente possa deixar um legado para aqueles que virão depois de nós, para que eles desejem no seu coração ser profetas, discípulos, servos do Senhor, né? Que através da minha vida e da sua vida o Senhor seja glorificado nesse tempo. Que o desejo do meu coração é que Deus te abençoe ricamente, te faça crescer na graça e no conhecimento. Não pare por aqui. Nós encerramos o capítulo 28, encerramos a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, mas você não pode parar. Você não pode parar por aqui. Permaneça, né? Permaneça na leitura, permaneça na busca, porque o Senhor, ele se revela àquele que busca a sua presença. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que Ele te enche de paz, de graça e que a vontade dele se cumpra na sua vida, em nome de Jesus.